Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem, hoje na nossa aula de matemática, meus queridos alunos do 9º ano, do SEJA. Bem, gente, nós vamos trabalhar o módulo 7, certo? A unidade 1, estudando os capítulos 1 e 2. Nestes capítulos, nós vamos dar uma aprofundada no estudo das equações do segundo grau. Hoje, abordando as equações incompletas do segundo grau em B, em C e em B. Nós temos as equações completas, mas isso a gente vai ver mais na frente. O importante é a gente compreender suas resoluções, porque vai ser de grande valia nos seus estudos posteriores. Gente, mas como resolver equações do segundo grau incompletas em B e em C? E o que é cada uma? Bem, as equações incompletas, elas podem ser incompletas em B e em C, ou os dois juntos. Nós vamos aprender a resolver equações incompletas em C e em B. Bem, quando ela é incompleta em C, nós temos a lei de formação da equação, representada por ax2 mais bx igual a zero, onde este a e b chama-se coeficientes da equação, que podem ser valores reais, números que vocês conhecem no cotidiano, frações, números positivos, negativos, decimais, enfim, qualquer número que você imaginar, que você conhece, ou conheceu, ou conhece até hoje. Sendo que a gente, para trabalhar na resolução de equações, eu vou colocar números mais simples, inteiros, positivos ou negativos, tá bom? E também completa em B, quando nós temos o ax2 mais c igual a zero, ou seja, não tenho B. Ah, professor, então isso aqui é uma lei de formação, na qual as equações elas vão estar apresentadas nesse sentido. Muito bem. Nós vamos responder aqui essas equações, gente, incompletas no caso aqui, em B. Veja, nós temos o x2, que é o coeficiente principal da equação, que quem acompanha ele é o A. Nós temos o C, que é o termo que não tem x, ele é independente. A mesma coisa no item B, no item C, no item D. Vocês observaram que eu elaborei alguns itens, né, diferente do módulo de vocês, porque lá só tinha 3 itens para vocês responderem. Então, eu coloquei aqui outros tipos de equações para vocês resolverem. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, gente, para a gente resolver esse tipo de equação, a primeira coisa que nós temos que fazer é isolar o A. Então nós vamos isolar x ao quadrado e este 81 passa para o outro lado positivo. No lugar do menos fica mais. O zero a gente joga fora. Ok, professor. Para resolver, nós vamos tirar a potência do x. Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 81, porque o inverso da potenciação é a radiciação. Só que como nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau, ela vai apresentar duas raízes. Então nós vamos colocar aqui um valor positivo e um valor negativo. Então fica mais ou menos. Então sempre que você resolver a equação incompleta em B, você vai colocar mais ou menos. Então o nosso x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81 é um número inteiro, tranquilo, positivo e negativo, chamado de 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, a nossa solução dessa equação incompleta é simplesmente o menos 9, tá bom? E o 9. Professor, primeiro o menor, o negativo, depois o positivo. Perfeito. Agora vamos para a segunda, o item B, tá certo? Vamos aqui separar para vocês não confundirem. Então, muito bem. O x ao quadrado, a gente isola ele, repete sozinho. E o 25 vai para o outro lado positivo. Ok, professor? Tira a potência. E nós vamos colocar mais ou menos a raiz quadrada de 25. Ah, professor, tranquilo. É, realmente. Então, x vai ser igual a mais ou menos. Todo mundo sabe que um número que multiplicado por ele mesmo que dá 25, perfeito, é o 5, professor. Então nós temos agora a nossa segunda solução, que será menos 5 e 5. Ah, professor, coloca primeiro o negativo, depois o positivo, do menor para o maior. Perfeito. O item C. O item C tem um detalhezinho a mais, mas não tem problema. 9x2 menos 100 igual a zero. 9x ao quadrado igual a 100.
Despreza o zero, que o zero não altera em nada. Bom, agora aqui nós estamos vendo que tem um número diferente de 1 acompanhando o x2, o a, né, gente? Então o que é que eu vou fazer? Antes de tirar a potência, nós vamos colocar em forma de fração 100 dividido para 9. Bom, professor, 100 dividido para 9 vai dar um número quebrado, então não divide, deixa em forma de fração. E aí, professor, tira a potência e transforma em raiz quadrada? Perfeito. Tira a potenciação e coloca mais ou menos a raiz quadrada de 100 sobre 9. Ah, professor. E aí? Extrai a raiz quadrada de 100 e extrai a raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 100? Perfeito. É 10. E a raiz quadrada de 9 é 3. Ah, professor. Então, a minha solução será o quê? Menos 10 terços e 10 terços positivo. Ô, professor, bem tranquilo. Ok. Aí aqui, pessoal, nós vamos agora para o item D. Professor, mas o item D está igual ao item C. Na realidade, gente, esse item D aqui, nas minhas anotações, esse 9x2, na realidade, houve uma troca de item, mas não tem problema, tá certo, gente? Aqui será o D, mas aí eu coloquei o C, não tem problema. Então vamos colocar o item D na sua folha, enviada no grupo. O item C é 4x2 menos 49, igual a 0. Não tem problema nenhum, é só você trocar, tá? Letra C e D, não tem problema, é só você analisar a questão. Ok, professor. Então, segue o mesmo procedimento. 4x2 é igual a 49. Segue o mesmo esquema, então é tranquilo. Tira o x2, que é o que eu quero descobrir da equação, e vou pegar este 49 e dividir com 4. Bom, professor, não dá para dividir. Segue o mesmo procedimento do item C lá. Tira a potência e coloca mais ou menos a raiz quadrada de 49 sobre 4, ou 49 quartos. Nós vamos obter uma raiz quadrada de x igual a mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 49? É 7, professor. E de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Mais ou menos porque é uma lei de formação. Vai ter um valor positivo e um valor negativo. Ah, professor. Então, a minha solução será menos 7 meios e 7 meios positivo. Obviamente tem mais outros itens para a gente responder, mas tranquilo, vamos para a questão número 2. Ok, professor, vou apagar, espero que todos tenham copiado, que tenham feito desse jeito. Ok, então vamos lá. Na questão 2, nós vamos aplicar a segunda regra. Professor, é mais fácil? Gente, aqui nós vamos para a questão número 2, tá? Na questão número 2, gente, ele quer que você resolva a equação incompleta do segundo grau em C. Ou seja, falta o item C na equação. Então vamos lá, eu vou colocar aqui dois itens, tá bom? 5x2 mais 10x igual a 0. E o item B, tá bom? 6x2 menos 10x igual a 0. Eu respondendo esses dois itens, eu acredito que vocês vão compreender nos videoaulas que eu pedi, que eu passei para vocês de orientações. Vocês, com certeza, estudaram, fizeram novamente as questões e eu acredito que aprenderam tranquilamente. Então, vem. Para a gente resolver esse tipo de equação incompleta em C, tá certo? Aqui nós já não temos o C, nós temos o A e o B. Aí a resolução é diferente da primeira questão. Nós vamos resolver através da evidência. Ah, professor, como assim? Gente, qual é a letra que está comum nos dois termos? O x. Ah, x aqui e x aqui. Como aqui é x ao quadrado, aqui é x, a gente coloca o de menor expoente. Como é que eu faço? Eu divido esse x2 por x. Quando você divide x2, como são 2x, e divide para 1x, é como se você eliminasse um do 2 e sobrasse só um x. Então vai ficar x, e esse sim que eu vou repetir. Então x2 dividido para x, lembre-se, esse x2 é como se fosse quantos x?
2x. E esse x aqui é só 1. Ah, professor, é como se tu cancelasse um x com um x. Aí sobrasse somente quantos? Ah, só 1. Aí o 5 que está aqui do lado, tu repete. Ah, então x dividido para x é como se fosse só isso aqui. Se fosse só x sobre x, elimina, sobra somente quem? Somente o 10. Igual aqui, igual a 0. Ah, professor, compreendi. A nossa primeira raiz, gente, é x igual a 0. Ah, toda equação incompleta em C, a primeira raiz é igual a 0. E esse 5x mais 10 também é igual a 0. Ah, professor, de dentro do parênteses também fica igual a 0. 5x mais 10 igual a 0. Aí se transforma numa equação do primeiro grau. 5x é igual. Esse mais 10, gente, vai para o outro lado negativo. É verdade, professor, bem simples. Tira o x, aí vai ficar menos 10, dividido para 5. Ok, professor, o meu x será igual. 10 dividido para 5, 2. Como aqui é negativo e aqui é positivo, menos dividido por mais, fica menos. Ah, professor, x igual a 2. Então, na realidade, eu tenho duas respostas. Perfeito. Primeiro, vamos colocar o menos 2, que é menor, e o 0. Ah, professor, menos 2 e 0. Perfeito. Tranquilo, professor. Não entendeu? Volta o vídeo, tá? Vamos para a segunda. Novamente, vamos colocar x em evidência. Agora sim, professor, o 6 e o 10 também teria um número que dividisse os dois, o 2. Perfeito. Mas eu sempre gosto de colocar só a letra, para não ter nenhum tipo de confusão. Deixa só a letra em evidência. Mas quem quiser colocar o número e a letra, tranquilo. x2 dividido para x, eu expliquei, sobra x. Aí repete o 6. X dividido para x, elimina, sobra o 10. Tudo isso igual a 0. Perfeito, professor. Primeira resposta, x igual a 0. Ah, agora você vai pegar o de dentro do parênteses. 6x menos 10 igual a 0. Toda vida, professor, quer dizer que esse x que fica fora do parêntese é igual a 0. Perfeito. É a nossa primeira raiz, é a nossa primeira resposta. Agora você transforma isso aqui na equação do primeiro grau, que ficou, e resolve. 6x igual a 10, passando esse menos 10 para o outro lado positivo, tira o x, aí fica 10 sobre 6. Bom, professor, eu posso dividir ou posso simplificar. Eu aconselho simplificar tudo por 2. E por quê, professor? Porque é divisível. 10 dividido por 2 é 5 e 6 dividido para 2 é 3. Ah, professor, então quando a fração dá um número quebrado, a gente pode simplificar caso dê. No caso deu, a gente simplifica. Solução, não esqueçam disso, que a nossa resposta final é, como aqui é positivo, vamos colocar 0 e 5 terços, na ordem crescente. Ok? Então aqui, gente, eu encerro nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até a nossa próxima aula.